focasse em realizar sem ter que carregar esse peso. Da onde é que vem este peso? Tudo bem que a carta traz também o sentido da coragem, né, de pegar esse tigre pelo rabo, mas será que tem que ser sempre assim? Será que não pode ser de uma forma mais leve e fluida? Olá, Sagitário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora para a sua leitura. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário, talvez a leitura seja para você. Lembrando que essa tiragem é geral e intuitiva, não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos lá, Sagitário já na mesa. Eu gosto de tirar 10 cartas para me conectar à egrégora. Lembrando também que no primeiro comentário eu deixo fixado meu WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem para marcar uma consulta particular. Fundo do deck para Sagitário, carta da força. Arcano da morte é o que abre a mesa de Sagitário aqui. Essa semana saiu muito esse arcano. Acho que é a energia de finados ainda. Bom, vem o arcano da morte mostrando uma profunda energia de transformação para Sagitário. Existem questões aí na sua vida que se arrastam de muito tempo. Tá? Então, são questões muitas vezes pessoais, familiares, que você herda. Então, quando a gente fala de herança, que me vem muito essa palavra aqui no começo, a gente está falando sobre, não é só a herança material, né? A pessoa fala, eu sou herdeiro, meu pai deixou alguma coisa para mim, mas existem as heranças materiais, existe a herança genética de pertencer a essa família, existe uma herança espiritual e energética também. Então aqui eu vejo muito mais a questão de ruptura de padrões, né? A necessidade, porque a carta da arte veio aqui cruzada. É como se o bloqueio, a dificuldade fosse exatamente conciliar aquilo que está de errado ou que acaba sendo muito pesado com relação aos padrões dentro da sua família. E está nas suas mãos, Sagitário, chegar aqui num consenso. Tá? A carta da arte vem nesse sentido, de você combinar as partes que são desiguais, tudo aquilo que é oposto, tudo aquilo que é muito diferente, é como se você fosse a pessoa que dá a liga, sabe? Um intermediário, alguém que traz esse poder de uma reconciliação entre dois lados que são diferentes. Então, existe uma profunda transformação a ser feita, principalmente desse lado familiar. Veio também a carta da interferência no seu mental. Então, a interferência fala sobre o telefone sem fio. Então, pessoas que vivem em lados diferentes, lados opostos, ou que estão distantes por conta de brigas do passado, ressentimentos, tudo isso surge no seu mental como se você tivesse já consciência, como se você pudesse já olhar para isso e tentar resolver essa situação, ou pelo menos acomodar melhor essas partes que são diferentes. E no seu inconsciente, a carta do carro, a carruagem fala sobre o seguir viagem, sobre ser um buscador, né? O carro, ele, nesse momento, nessa fotografia, né, como se fosse uma foto do momento, ele está parado, mas ele está prestes a andar. Então aqui fala sobre desbravar novas estradas, pisar por um caminho novo, um caminho diferente daquele que já foi pisado pelos seus antepassados. Veio também a princesa de paus aqui no seu histórico. É uma princesa que, ao mesmo tempo que tem um grande poder de realização pela varinha de condão que ela carrega, ela é exigido dela sempre um grande esforço
Aqui é matar o tigre, é pegar o tigre pelo rabo. Então, esse padrão de talvez aquele pequeno movimento que você consegue fazer na sua vida, prosperar, conquistar algo, é sempre na base de muito, muito sacrifício. Então, seria muito mais leve se você focasse em realizar sem ter que carregar esse peso. Da onde é que vem este peso? Tudo bem que a carta traz também o sentido da coragem, né, de pegar esse tigre pelo rabo, mas será que tem que ser sempre assim? Será que não pode ser de uma forma mais leve e fluida? É isso que a mesa traz, este questionamento, né? Tirar aqui aquilo que você já conhece, que são as interferências, os pesos. De certa forma, a carta da morte também traz as interferências, porque o ceifador ele tem que passar a foice nos fios que o prendem ao passado. Então, é este movimento que você tem que fazer. Não é se achar melhor que os outros, mas você precisa ter consciência de que cada geração dentro de uma família, ela vem para melhorar aquela família e não para piorar. E você tem que fazer a sua parte, tá certo? A carta da mudança vem cobrando isso, né? Nesse futuro aqui, na projeção daqui para frente, é como se fosse o alarme já despertou, convidando para esta mudança, uma mudança concreta, uma mudança significativa. Você ainda, Sagitário, vem como um procrastinador. A carta da futilidade fala sobre perder tempo com coisas desnecessárias que não fazem mais sentido, ou você dar prioridade para coisas que não são suas ou que não vão te levar adiante. Então, essa mudança, este padrão que vem na sua família, você tem que começar a mudar por você. Também não se coloque nesse lugar de achar que você é o dono da razão e ficar apontando para o outro quais são os defeitos ou aquilo que a pessoa tem que mudar, né? Não é para você ficar receitando o que se deve ou o que não se deve fazer. É para você absorver todas essas informações, esse conhecimento e começar a mudar você. Fazer algo, você só consegue gerenciar a sua vida. Você não consegue mandar na vida dos outros, você só consegue ocupar o seu lugar. E ao seu redor mostra a carta da paz. Então, esta atitude de mudança, de você entender alguns padrões, de algumas fichas caírem, você reconhecer que cada geração tem que trazer alguma melhora para este sistema familiar. Isso acaba trazendo paz para todos. Tá? É aquele movimento assim, sabe quando você derruba um dominó? Você dá um peteleco e derruba um dominó e o dominó vai fazendo aquele efeito ao longo do tempo, né? De um derrubar o outro. Então também quando você se posiciona, quando você se coloca no seu lugar, você obriga o outro a ocupar o lugar dele. Né? Se você ficar saindo do seu lugar para socorrer o outro sempre ou para resolver os problemas, você não fica no seu lugar e a outra pessoa também se acha no direito de sentar e ficar só observando você viver a vida dela ou resolver as coisas por ela. Então, saia disso, tá? A paz começa quando você cuida de si, né? Quando você coloca harmonia dentro da sua casa, do seu lar, quando você tá de bem consigo mesmo. Porque aí as pessoas não conseguem te tirar do sério mais. O príncipe de copas veio aqui como um medo ou desejo. Então, pode ser que uma pessoa em específico na sua família seja o seu calcanhar de Aquiles. Né? Ou você quer mudar esta pessoa, ou você... pelo amor ou pela dor. Ou você quer mudar essa pessoa porque você ama esta pessoa e ela tá indo por um caminho que você julga que não é legal, ou repetindo alguns padrões que você percebe e quer que ela acorde para isso, ou você detesta essa pessoa, né? E aí também fica apontando todos os defeitos, falando tudo aquilo que ela não faz, tudo aquilo que ela não é. E das duas formas, né? Sendo o bom ou o ruim, né? A pessoa sendo a vítima ou a malvada, os dois jeitos mostram enganos. Você precisa aqui fechar com o prazer. O prazer é você recuperar este prazer de ser você mesmo, decidir as coisas por você. Porque se você ficar nessa roda viva, nessa ciranda, você vai só repetir padrões e não vai descobrir
realmente o que faz sentido na sua vida. A carta do prazer fala sobre uma satisfação do seu lado emocional. E não é mudando o outro, não é criticando o outro que você vai se satisfazer. A carta da força fala, sempre foque no equilíbrio. São muitos os problemas, são muitas as encruzilhadas e você precisa focar neste equilíbrio. E o equilíbrio começa por você. Tá? Sem você ter este equilíbrio, esta paz interior, nada é resolvido. Você não consegue se movimentar, tá certo? Vamos aqui a mais cartas para Sagitário. O que mais o tarô fala a respeito de Sagitário nesta semana? Já vieram 3, vou aceitar. É uma luta que você pensa, nossa, como é que eu vim parar nessa família? É uma luta que você parece que tem que lutar sozinho, né? Porque o eremita fala de um processo muito solitário. A pessoa se sente profundamente sozinha e oprimida. É como se essa força, né, das pessoas aí da sua família, desse sistema familiar, te empurrassem, né, bloqueasse totalmente a sua forma de agir, como se você se sentisse não pertencente, deslocado dessa família, né? E aí você sempre tem que fazer um grande esforço para participar e para pertencer. O Hierofante fala sobre as chaves que estão nas mãos da espiritualidade. E aqui eu estendo isso para a espiritualidade no sentido também dos seus ancestrais. Porque existem pessoas aí dentro do seu sistema familiar que detêm algumas chaves aí no astral, tá? É como se você tivesse que se relacionar melhor com os seus ancestrais, com a espiritualidade, pedindo ajuda, até para resolução de problemas aí que são crônicos, e a ajuda virá. A chave está na mão do Hierofante, que é o grande mago, né? Cabe a você seguir e se conhecer. E todas as vezes que você não conseguir lidar com alguma situação, você clamar pela intervenção divina, né? Pelos seus ancestrais, para que te iluminem, para que dê intuição, para que esclareça as questões. E essa ajuda virá. Aqui mostra claramente isso, da ajuda que vem do céu. O que mais para Sagitário? Aqui fala sobre os conflitos familiares relacionados... esses conflitos, eles começaram no passado. Existe alguma figura masculina aí na sua família que, entre aspas, é a figura maldita. Então, a carta do poder está falando do núcleo da base familiar. A trégua está pedindo que se dê um tempo nisso, nessas questões, nesses apontamentos. Parece que tudo que acontece é culpa desta pessoa. Eu vou pedir esclarecimentos com relação a esta pessoa, que é a pessoa como se fosse a ovelha negra, o maldito da família. Principalmente na boca de uma mulher. Tem uma mulher que fala muito mal de um homem aí do passado, da sua família, que tem algum vínculo, né? Pode ser uma filha que fala mal do pai, uma esposa que fala mal do ex-marido, alguém que já morreu, provavelmente. E é como se atribuísse isso. Eu vou colocar um exemplo, tá? Você vai adaptar aí na sua vida. Mas vamos supor que a pessoa trabalhou, enfim, conquistou alguns bens e de repente, por algum motivo, perdeu essa herança. Ou porque se envolveu com outra pessoa, formou outra família, foi embora, ou questão de jogo, aposta, ou fez maus negócios e perdeu tudo, ou questões externas, né? Por exemplo, sei lá, uma questão política que aí a pessoa quebrou e não tem mais o mesmo padrão de vida. Me parece nesse sentido. Existiu uma ruptura aí na sua família, uma mudança de padrão de vida. Existe uma mulher que ainda vive do passado, que é bastante dominadora. E é preciso ter um novo olhar a respeito disso, porque principalmente a questão financeira, que o dinheiro, os problemas com o dinheiro na sua família de forma crônica, eles estão totalmente vinculados a essa história e
esta pessoa talvez até nem esteja mais presente aí fisicamente, né? Alguém já falecido, mas existe aqui uma porta-voz das dores da família. Veja se você não identifica essa pessoa. Alguém que conta essa história com muito pesar, assim, maldizendo o outro, ou xingando, alguma coisa que vai por esse caminho. E isso está afetando, inclusive, as finanças da família como um todo. Por isso é tão urgente a mudança, olha só. Você tem que sair desse derrotismo. Sim, você é o buscador, Sagitário. Aqui está mais do que comprovado pela carta da estrela, né? Já tinha saído do carro no seu inconsciente também. A princesa de espadas é aquela que muda o cenário. Fala assim, bom, então se vocês não vão mudar, se a casa vai cair, eu me retiro. Então talvez você tenha até que ter algum tipo de distanciamento desse núcleo familiar para você se reorganizar e para você, como eu falei, conseguir ocupar o seu lugar sem se misturar tanto na dor do outro ou naquilo que o outro exige de você. Exatamente porque a casa cai é o sentimento da derrota, principalmente do campo financeiro, tá? E a estrela fala, você tem que buscar novas paisagens, você tem que olhar de uma forma diferente. A buscadora é aquela que olha para o céu, vê a estrela que mais brilha, pega com cálice e traz para perto dela. Então, assim, é o sentido de você olhar para o céu, ter um ideal, você identificar que aquilo faz sentido para você e trazer isso, inserir isso na sua vida, converter, concretizar algo. Então, você talvez só consiga concretizar algo se você sair desta casa, se afastar um pouco da família, inclusive geograficamente. É o que eu vejo aqui para Sagitário. O que mais para esta questão de Sagitário? Existe aqui uma saudade daquilo que foi. Porque a Rainha de Ouros é alguém que vive do passado. Então, como eu falei, a pessoa que é a porta-voz das dores da família, ela tá olhando para esse passado, o tempo já passou, mas ela ainda continuou presa lá. Tá? Então, o deboche mostra uma deterioração do lado emocional e a boca fala do que o coração tá cheio. Esta pessoa está cheia de rancor, de amargura. E a carta da volúpia aqui mostra como se fosse, junto com o deboche, é como se fosse um feminino muito ferido, sabe? É uma pessoa assim com raiva. Essa raiva pode se estender não só ao que eu falei que é o cara maldito da família, mas com relação às outras pessoas e mais especificamente aos homens, como se fosse uma raiva do masculino, tá? Como se a pessoa tivesse um desequilíbrio entre as polaridades do masculino e feminino, né? É alguém assim que acaba vendo este homem ou essa história repetida em outros homens da família e fora dela. Ó, cuidado com a sucessão, né? Porque a sucessora aqui da rainha é a princesa de ouros, exatamente, mesmo naipe, mesma família. Aqui fala para ser muito prudente. Ó, se você quer buscar a sua felicidade, você vai ter que mudar. Com toda certeza, Sagitário. A prudência fala, cuidado para você não dormir nesse barulho, cuidado para você não repetir essa história, cuidado para você inconscientemente não atrair as mesmas situações que aconteceram lá atrás, que fizeram essa mulher ser a porta-voz das dores da família. Cuidado para você não pegar o bastão dela, tá? Porque a sua felicidade é mais importante do que a lealdade a esse sistema, a essas dores inconscientes que a família carrega. Por isso é um momento, Sagitário, de um despertar de consciência e um despertar espiritual muito urgente. Não, exatamente. Você tem que ter muito jogo de cintura, desenvolver muitas habilidades, né? A carta do Mago fala sobre a habilidade de manipular, no melhor sentido da palavra, assim, de você conciliar os opostos, como já tinha saído a carta da arte ali, mostrando os opostos complementares. Você lidar com muitas variáveis, com muitas pessoas de perfis diferentes e que talvez não façam sentido para você, né? Mas você pertence a esta família. Então,
essas questões, por mais que você até saia de casa ou geograficamente se mude para um outro estado, para outra cidade, as questões permanecem e você está nessa família para desenvolver as suas habilidades de lidar com conflitos, tá? Principalmente do lado material, talvez você carregue, a maior herança que você carregue dessa família é você não conseguir ainda prosperar na sua vida. Porque saiu a carta do fracasso, que é a perda do lado material, financeiro, né? Você não conseguir, talvez, germinar as sementes que você joga aí no seu solo. E isso tudo depende, como eu falei, de uma tomada de consciência, uma mudança de padrão. Existe a abertura vem aqui para você com as espadas, fala sobre uma abertura que começa no mental. Então, essa abertura no mental, ela exige que você revisite crenças limitantes, exige que você revisite os discursos desta família, como eu falei, a porta-voz das dores da família, que você examine com atenção tudo aquilo que é falado, para você também desenvolver as habilidades e separar aquilo que você quer levar desta família e aquilo que você não quer mais, aquilo que você quer mudar, transmutar. Tá bom? Eu indico muito para você uma constelação familiar, tá? Se você tiver interesse, pode me mandar mensagem também, porque eu sou consteladora, eu sei que o canal aqui fala muito do tarô, mas o meu olhar para o tarô é um olhar de consteladora e isso não muda, tá certo? Bom, finalizo aqui agradecendo a você que me acompanhou e assim eu levo adiante a mensagem da espiritualidade, desejando também muita prosperidade, muitas bênçãos na vida de cada um. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre sobrem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.